Olá, pessoal! Então, eu estou aqui hoje com a minha amiga e colega Vivian Lago, doutora em psicologia e autora do Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental, o SARP-R. A Vivian, doutora Vivian, ela trabalha há muitos anos em varas de família como assistente técnica e dá aulas também na área da psicologia jurídica. É uma referência no Brasil nessa área. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo sobre esse instrumento, sobre esse recurso que é tão valioso para quem trabalha em varas de família, mas também vamos descobrir outros contextos onde ele pode ser utilizado. Então, Vivian, muito obrigada por estar aqui. Mais uma vez, uma parceira, né, do canal Proteja de longa data, e quero te agradecer desde já e já passar essa primeira pergunta da nossa conversa, do nosso bate-papo, que é em que situações a gente pode usar o SARP-R? Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui no canal e de estar falando do meu filho, né? Que é sempre importante, assim, que as pessoas possam conhecer e saber mais como usar o instrumento. Então, assim, quando eu desenvolvi a pesquisa no doutorado, ele foi pensado para esse contexto de disputa de guarda e quando também, junto com a guarda, precisa decidir a questão da convivência familiar. Claro que tem outras demandas que acabam se atravessando nesse contexto, né? Como a alienação parental, como a parentalidade socioafetiva, que é uma coisa que lá na época que ele foi construído ainda não se falava tanto, mas que agora estão aparecendo mais ações envolvendo isso. Então, o que eu posso te dizer? Toda vez que a gente entender que a qualidade do relacionamento parental precisa ser investigada, e aqui quando a gente fala relacionamento parental não quer dizer exclusivamente pais e filhos, mas adultos responsáveis por essa criança, o SARP ele vai se mostrar útil. Então, assim, eu diria que o maior foco dele é nas ações de vara de família, mas a gente tem a novidade do SARP-R, uma das novidades, que é a ampliação para o contexto das varas de infância e juventude, para usar em situações de perda do poder familiar. Então, que agora também temos uma adaptação e um checklist específico para esse contexto. E também já temos relatos, e eu também já tive essa experiência, de usar no contexto clínico. Independentemente das crianças terem pais separados ou os pais ainda estarem casados, sempre que a gente achar que essa análise das relações entre pais e filhos, responsáveis e crianças, puder ajudar a entender mais a dinâmica, o SARP é um instrumento que se presta para isso, para conhecer mais das competências parentais, as necessidades dos filhos e como é que se dá esse encaixe aí, né? O quanto que esses pais estão conseguindo atender essas necessidades. Então é interessante isso da gente pensar que não é só nesse contexto, por exemplo, uma disputa de guarda entre pai e mãe, né? Mas também quando a gente tem outras situações que envolvem núcleos familiares diferentes, né? Isso. Então, por exemplo, eu tive uma situação recente em que dois irmãos, né, disputavam a guarda das crianças, sendo sobrinhos de um deles, né, e filhos de outro, né? Então, são dois irmãos ali nessa situação de uma discussão sobre a guarda. Então, também se pode utilizar, né, em outras situações, né, pelo que você nos traz. Tem uma pergunta que me surgiu, né, em relação a essa configuração, digamos, né, porque o SARP é um sistema e ele não se configura como um teste psicológico, né? Como nós duas somos psicólogas, muitos dos que nos assistem também são, né? Isso é importante de ser esclarecido, né? Ele não é um teste psicológico, então se eu colocar lá o nome do SARP no SATEPS, né, que é o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, a gente não vai encontrar ele. E acho que é importante tu trazer um pouco sobre isso, né? Ele não sendo um teste, não é um recurso privativo. Isso. Então ele pode ser utilizado por outros profissionais. E para os psicólogos, como fica essa questão, né, de ele não ser um teste? Ele não é um teste porque a gente não tem, por exemplo, tabelas normativas, a gente não
não pega o resultado da escala e joga lá numa tabela para ver qual é a classificação. Não é essa a lógica do SARP, né? Quem conhece o instrumento ou vai vir a conhecer vai entender que a gente tem uma média das pontuações de cada dimensão e essa média vai só servir assim como uma diretriz para a gente entender se aquela dimensão do relacionamento parental está mais prejudicada ou se ela está mais bem atendida. E com isso, né, um relacionamento parental de uma qualidade maior ou menor. Então é esse mapeamento que a gente vai entender, mas ele é muito mais qualitativo nesse sentido. Então não temos tabelas normativas, não temos classificação, então ele não tem esses parâmetros psicométricos que justificariam ser um teste psicológico, por exemplo. A ideia também é, como tu colocou, Cátula, abrir para outros profissionais, né? Principalmente assistentes sociais que têm uma demanda bastante grande nesse sentido aí do contexto forense. E eu penso que psiquiatras, eventualmente, também que façam, né, avaliações nesse contexto e que se interessem em conhecer o instrumento, né, e se apropriar também poderiam fazer uso dele. Então a gente pode ter essa diversidade na aplicação, tanto no contexto, quanto dos profissionais que podem vir a utilizar esse instrumento. Eu acho interessante que seja assim, né, porque de outra forma, né, a gente poderia estar aí classificando, né, o comportamento parental e não é essa a proposta, né, justamente. É um instrumento para ser mais descritivo e compreensivo, eu poderia usar essa palavra que me vem assim à mente, que é mais do ponto de vista de ter informações qualitativas, né, e claro, como interpretar essas informações, do que algo classificatório. Eu acho isso uma proposta interessante do instrumento e até uma vantagem, né, no uso desse recurso. Outra coisa que tu agora me lembrei, que tu comentou, é como que fica isso para os psicólogos, né? Eu penso que a entrevista SARP, ela pode e deve ser colocada como uma técnica fundamental na hora de redigir o laudo, porque é uma entrevista, né? Importante a gente lembrar que o SARP ele é um conjunto de técnicas. Então, pode ter situações que eu vou usar só a entrevista e não vou usar os materiais com as crianças, ou que eu usei outra entrevista e usei só o meu amigo de papel, o meu amigo de brinquedo. Então, o que eu sempre indico para os colegas? Coloquem na seção de procedimentos o que vocês utilizaram. Por exemplo, aplicação do meu amigo de brinquedo. É uma notinha de rodapé, técnica integrante do SARP e coloca a referência do manual, né? Acho que é importante a gente destacar que foram vários anos de estudo de diferentes mestrandas e doutorandas, né? Então é um material assim bastante robusto em termos de fundamentação teórica e de rigor metodológico. Então assim referenciem, né, nos seus laudos e não precisam ter esse receio, como alguns já vieram perguntar, mas não está no SATEPSE. Bom, nem tudo vai para o SATEPSE porque nem tudo é teste psicológico, né? Quando a gente faz uso de uma hora do jogo diagnóstico, ela não está lá na lista do SATEPSE, porque ela não é um teste. Então, a gente pode pensar nessa analogia para entender e tranquilizar os colegas de que é só referenciar e colocar ali, né, como realmente, como o que ele é, um conjunto de técnicas. E eu vejo também, assim, né, Vivian, que é uma grande vantagem a gente poder ter esse instrumento, esse recurso, e fazer isso que tu diz, referenciar ele nos nossos documentos. Porque o que mais a gente vê são documentos, né, desta área, da área de perícias psicológicas, sociais, sem, assim, fundamentação, né, e sem também uma proposta estruturada de avaliação, né. Então, o SARP, ele nos traz essa proposta mais estruturada, e eu vejo isso como uma vantagem, e referenciar isso no nosso documento, eu entendo que dá, assim, muita consistência, né? Porque a gente tem não só as técnicas que nos possibilitam colher os dados, né? Mas também uma forma de interpretar, que eu acho que isso é muito importante, como a gente estava comentando. Então, eu acho que isso é uma vantagem, assim, para quem usa esse instrumento, poder trazer essa coerência, essa consistência para o documento que a gente vai apresentar. E tu
consegue assim, nos dizer outras vantagens também do uso do SARP? Eu acho que ele direciona para aquilo que é importante de ser investigado nesse contexto. Então, principalmente quando a gente vê colegas assim que são recém-formadas, não exclusivamente, mas eu escuto muito assim, né, de alunas que se formam e aí fazem o seu credenciamento para começar as perícias e às vezes estão um pouco perdidas, assim, precisando de um norte, de, né, como é que eu faço? Eu acho que nesse sentido o SARP é uma ferramenta que te direciona para aquelas questões que são importantes de serem perguntadas, né? E aí, no momento de redigir o laudo, ele também te ajuda a sistematizar essas informações. Então, se a gente segue ali as dimensões da escala para fazer essa nossa análise qualitativa, fica muito mais fácil, no meu entendimento, tu expressar ali o teu raciocínio, que é raciocínio que tu fez, né, um raciocínio clínico ali em cima da dinâmica familiar, para chegar na conclusão. Então, ele fica bem sustentado, teórica e tecnicamente, e isso é um diferencial, no meu entendimento, na qualidade dos documentos psicológicos, que muitas vezes são tão criticados, né? Então, é aquele laudo que eu entendo que o juiz vai ler, né? O juiz, os advogados, ali, os interessados vão ler e vão fazer entendi, que legal, sabe? Aquilo ali vai fazer sentido, que não é só relatar o que as partes trouxeram, no caso das perícias, mas é o nosso entendimento a partir daquilo ali. E fazendo esse raciocínio ali que o SARP, que o manual te mostra, né, das competências parentais e as necessidades e o quanto que elas se encaixam, se equilibram ou não, isso eu entendo que vai justificar a conclusão que tu vai fazer do entendimento do caso. Assim, já faz alguns anos que o SARP está aí, né, no mercado. Então, a primeira edição foi lá em 2013, qualquer coisa tu me corrige. Mas a gente tem mais de 10 anos de SARP, né? E agora nós temos essa edição ampliada, revisada, que a gente pode aplicar em outras situações, né? E ao longo desse tempo, tu deve já ter recebido, assim, dificuldades que esses profissionais possam ter tido, possam enfrentar, né, na aplicação, né, do SARP, né? Eu queria que tu pudesse nos trazer um pouco, assim, o que os profissionais te trazem de dúvidas, de repente é também a dúvida de quem nos assiste, né, que já conhece o SARP, ou que vai conhecer, pretende conhecer, e já pode saber já a partir disso, né, a superação, né, de repente, dessas dificuldades que possa estar enfrentando. O que eu tenho visto ao longo desses 10, 11 anos aí que o SARP já está no mercado, é às vezes uma dificuldade, uma resistência dos profissionais em usarem a escala. Eu acho que é onde eles têm mais dificuldade de entender assim como que pontua, ou tem um receio de pontuar errado e com isso fazer conclusões erradas, ou às vezes ficam uma preocupação ou assim um cuidado de se pontuou menos, então está mais prejudicado. E aí quem conhece o instrumento a fundo, né, faz um curso de formação e tal, vê que não é bem assim, tá baixo, então tá ruim. Às vezes o que tá baixo é o que precisa ser melhorado e isso precisa ser dito no laudo, né? Então eu acho que o que mais gera dúvida das técnicas é a escala SARP. Né, um curso recente que eu dei para profissionais que já usam o instrumento, elas me confessaram que estavam usando só a entrevista e o meu amigo de papel, que na época não existia o de brinquedo, porque elas estavam com medo de não saber usar direito a escala. Então estavam esperando o curso para poder usar. Mas ao mesmo tempo que elas me trouxeram isso, elas elogiaram muito a sistematização da escala. Então eu vi que elas estavam usando a escala, só que elas não estavam preenchendo. Mas assim, o raciocínio da escala, elas estavam usando para o laudo. Então eu senti isso, assim, que tanto quando o pessoal vem pedir supervisão ou dúvida, a maior dúvida é na aplicação da escala. Na aplicação não, porque a gente não aplica, né? Na pontuação. E como é o avaliador que pontua, e ele pontua com base no que ele coleta dos adultos e da criança, muitas vezes ele fica perdido. Tá, mas e agora? O que eu pontuo? Porque a mãe disse isso, o pai disse aquilo. E aí a gente tem que
fazer um entendimento dessa divergência de informações. Então, o que eu vejo assim não que seja difícil, mas é diferente da forma como os demais instrumentos costumam funcionar. Tu vai ali, marca, no final tu soma uma pontuação, vê a classificação, né, pensando em escala de forma geral. O funcionamento, a lógica da escala SARP é diferente. E como é diferente, as pessoas ficam um pouco inseguras. Né? Mas é assim, depois que conhece, que faz o curso, que faz, às vezes a pessoa precisa fazer uma primeira aplicação, vir para uma supervisão, fazer um treinamento, que ela, ok, aí tipo, agora vai. Né? Mas lembrando que existe essa possibilidade também, como é um conjunto de técnicas, se a pessoa quiser usar de forma individual, né? Quero usar só entrevista, a criança não está na faixa etária nem do MAB nem do MAP. Ok, então vou usar só entrevista. Ou, né, usar só o protocolo. Pode ser usado de forma separada. Claro que eu vou te dizer que, como mãe do instrumento, o melhor, até para pegar o processo, né, na íntegra, é coletar dados com as diferentes fontes de informação e sistematizar isso por meio da escala. Mas a escala pode ser um pouquinho mais complexa, assim, principalmente para quem nunca usou. Mas nada que a gente não resolva, né, com auxílio. Exatamente. E assim, só para quem não conhece ainda o instrumento, ele tem essa composição, né, de recursos para coletar dados com os adultos, outros para coletar dados com as crianças, e a escala, né, é preenchida por esse avaliador depois de buscar todas as informações, né. E eu estava pensando aqui, enquanto te ouvia, que não pode ser também algo muito fácil, porque a gente não está trabalhando com um construto fácil, né? A gente está trabalhando com algo que é complexo, a gente está falando das relações familiares, das relações entre cônjuges e entre pais e filhos. Então é algo que nos exige, que nos desafia. Então não tem como ser algo muito simples, né? Tem que exigir ali do profissional, porque é a situação de avaliação, né, nos exige isso também, né? E a gente quer aqui, né, trazer esse convite para vocês que nos acompanham aqui no canal Proteja, do curso, que é um curso muito completo, que nós gravamos, uma parte em Florianópolis, outra parte em Porto Alegre, para levar aí para todo o Brasil, né, para todas as pessoas, todos os profissionais interessados em saber utilizar o sistema de avaliação do relacionamento parental, um curso produzido, né, pelo canal Proteja, e que as professoras, então, são as autoras do instrumento, professora Vivian Lago, professora Helena Ait e professora Beatriz Catani. Quero te convidar a reproduzir, né, reforçar o meu convite aqui para o nosso público, né, para os nossos seguidores do canal Proteja. Isso aí, então, se vocês trabalham no contexto forense ou no contexto clínico, se gostaram aqui do nosso bate-papo, se interessaram em conhecer mais o instrumento, entender quais são as possíveis dificuldades aí de preencher a escala, né, podem fazer o curso conosco, eu tenho certeza que vocês sairão experts em aplicar o SARP e com isso vão aprimorar a qualidade das avaliações de vocês. Esse é um curso que ficou realmente muito completo, pessoal, e que as autoras elas puderam pegar cada uma das técnicas e descrever ali, ensinar passo a passo realmente. Então, eu vejo assim que não tem como sair, né, deste curso com dúvidas sobre a aplicação, sobre o uso do SARP-R. Então, fica aí o convite. Obrigada, Vivian, pelo nosso bate-papo e, mais uma vez, por toda a história, né, do canal Proteja, que tu faz muito parte desse canal. Obrigada. Obrigada.